Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar participando do Mind the Sec. Compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos aí, falar sobre um tema super importante, que são as soft skills, né? Hoje em dia, para você se posicionar no mercado e para você ser um profissional diferenciado, não bastam apenas hard skills, as soft skills são fundamentais e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, eu queria me apresentar, né? Quem sou eu na fila do pão? Meu nome é Carol Tequita, eu sou engenheira iOS, sênior hoje. Trabalho no Itaú Unibanco, tenho 33 anos e tenho mais de 10 anos de experiência como desenvolvedora web games e apps, né? Mais de 7 anos em desenvolvimento iOS. Então, eu tenho uma carreira bem extensa aí nessa área de engenharia, lidando com vários nichos web games e aplicativos. E durante boa parte desse tempo, eu trabalhei como freela. Então, é um modelo de trabalho um pouquinho peculiar, porque eu costumo dizer que o freela te torna multidisciplinar. Então, durante mais de 10 anos eu atuei como freelancer, né? Hoje eu não sou mais totalmente freelancer, mas o fato de eu ser freelancer acabou me desenvolvendo nesse sentido de soft skills, que são muito importantes quando você vai lidar com atendimento ao cliente, né? Ser proativo e tal, são coisas que um freelancer, por ser autônomo, por ser o seu próprio chefe, por ter que se gerenciar, né? Gestão de tempo e etc., ele tem que se desenvolver. Então, eu fui obrigada a me desenvolver nas soft skills. E depois, quando eu voltei para o mercado, digamos assim, topei o desafio de deixar de ser totalmente freela, eu vi que essas soft skills acabam sendo um diferencial muito grande na nossa carreira. Então, é essencial hoje um profissional que pensa em evoluir na carreira estar muito ligado em não só desenvolver as hard skills, mas também as soft skills, que elas vão fazer muita diferença. Eu também sou criadora de conteúdo lá no canal Atequita Dev, né? Então, eu compartilho conhecimento, tenho muito essa paixão por compartilhar conhecimento. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência, né? E falando sobre esse tema muito importante. Depois confiram também lá o meu canal, onde eu falo sobre diversas coisas, carreira freelancer, soft skills, carreira, né? Desenvolvimento de games e aplicativos. É bem diverso. Primeiro de tudo, o que são soft skills? Se a gente for pegar o significado das soft skills ao pé da letra, né? Seria habilidades leves? Não é bem isso, né? O significado de soft skills diz respeito a competências relacionadas à comunicação e relacionamento interpessoal. Então, as soft skills, elas são essenciais quando a gente fala em trabalho em equipe, o que é fundamental hoje. Quando uma empresa olha um colaborador, e aí o próprio nome já diz colaborador, ela espera justamente que essa pessoa consiga somar em uma equipe, consiga trabalhar em uma equipe, consiga harmonizar naquela equipe, e por isso que é fundamental essas soft skills. Então, são atributos individuais, mas que produzem uma grande diferença na comunicação com as demais pessoas e geram melhores resultados para as empresas. Por isso que elas estão tão de olho assim nessa questão das soft skills. Não basta você ser um profissional especialista, tecnicamente falando, se você não souber trabalhar em equipe, se você não sabe se comunicar, toda a sua competência em hard skills vai se perder e vai acabar sendo um problema muito grande na sua evolução profissional. Por isso, soft skills são muito importantes. E aonde que surgiu, né? Aonde que surgiu esse termo, né? O termo, ele é derivado da língua inglesa. Então, como eu disse, a tradução seriam habilidades leves, mas a gente não pode traduzir ao pé da letra, porque não é isso que significa, né? Mas ele se originou em 1972, dentro dos manuais de treinamento das Forças Armadas, e o seu objetivo era, inicialmente, promover a humanização dos militares, fazendo com que eles colocassem o benefício social acima dos combates, melhorando aí a harmonia das equipes, deixando um clima mais leve dentro dos quartéis. Então, lá atrás, eles identificaram que, nossa, só eu ter o melhor pelotão do mundo, com as pessoas mais competentes, se elas não sabem trabalhar em equipe, isso não vai me garantir que eu vença a batalha, né? Então, sempre quando a gente está falando em equipe, nós estamos falando em pessoas que têm que trabalhar juntos, trabalhar como time, e essa harmonia é fundamental para o sucesso de um todo. Não adianta você ser muito bom no que você faz, trabalhando ali sozinho, mas você não consegue colaborar e trabalhar em equipe. Então, lá atrás, eles já identificaram que esses fatores aí de comunicação, de relacionamento interpessoal era muito importante.
e nomearam de soft skills. E desde lá, esse conceito vem se disseminando cada vez mais. E hoje no mercado, ele é um conceito fortíssimo e é muito importante para as empresas. Então, hoje, quando você vai tentar uma vaga numa empresa, ela não está só analisando as suas habilidades técnicas. Ela, com certeza, está de olho, né, no que você pode oferecer em termos de soft skills. Afinal, um fator bem interessante de se observar é que as soft skills, elas acabam impactando diretamente no desenvolvimento das suas hard skills. Uma pessoa que é proativa, uma pessoa que busca conhecimento, que sabe se comunicar, sabe ter essa troca aí, ela está muito mais propensa a evoluir, absorver novos conhecimentos e, assim, também aprimorar as suas hard skills do que uma pessoa que não tem nenhum desses atributos desenvolvidos. Então, a gente vai ver que as soft skills não só te propiciam a trabalhar em equipe, mas também são muito importantes quando a gente fala no próprio desenvolvimento das nossas hard skills. E vamos entender um pouquinho, qual que é a diferença? Soft versus hard skills. As soft são características pessoais associadas ao relacionamento humano. E as hard skills são habilidades técnicas associadas à experiência na área do conhecimento teórico, né? Então, se eu sou uma engenheira de software, a minha hard skill vai ser lidar com aquela tecnologia, saber fazer as minhas tarefas diárias. E a minha soft skills é como eu vou me relacionar com as pessoas no meu time. Se eu sou uma pessoa proativa, se eu sou uma pessoa comunicativa, se eu consigo me comunicar, passar as informações para o meu time, se eu sou resiliente de acordo com a situação que a gente está passando no nosso time, né, para superar isso, chegar em um resultado em comum positivo para todo mundo. Então, basicamente, são essas duas diferenças que a gente tem, as soft e as hard skills, e as duas são igualmente importantes quando a gente fala em desenvolvimento profissional. E o mercado? O Brasil está entre os países nos quais as habilidades comportamentais são as mais valorizadas e requisitadas pelas grandes empresas. Em um estudo da Career Builder, 77% responderam que consideram tão importante quanto as habilidades técnicas, né? E outros 16% a julgam ainda mais valiosas. Assim como eu disse, as soft skills, elas acabam impactando no seu desenvolvimento das hard skills. Então, as empresas entendem que uma pessoa que, por mais que ela não tenha habilidades técnicas tão bem definidas assim, mas se ela tem muitas soft skills, ela vai conseguir evoluir e chegar lá. O que não quer dizer que uma pessoa que seja absurdamente técnica e tenha todas essas hard skills bem maturadas, que ela vai conseguir, como é que fala? Ela vai conseguir se desenvolver nessa questão dessas habilidades interpessoais, que é um pouquinho mais difícil quando a gente fala em evolução, quando a gente fala em tentar desenvolver isso de alguma forma. Por quê? Quando a gente pensa em soft skills, normalmente a gente tem um roteiro na nossa cabeça. Ah, eu sou desenvolvedora iOS, eu tenho que primeiro saber de interface, depois eu vou saber a respeito de gerenciamento de memória. É bem fácil trilhar assim, um roadmap de tudo que você deve estudar, os conhecimentos que você deve absorver para você chegar ali num nível de senioridade, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é muito mais fácil mentalizado que quando você fala em soft skills, porque a própria definição das soft skills acaba confundindo um pouco, né? Fica confuso. O que eu posso denominar assim de soft skills? Como que eu posso me desenvolver em comunicação? Como que eu posso me desenvolver em proatividade? São conceitos um pouquinho mais subjetivos e um pouco mais difíceis de se trabalhar. Mas eu acho que o primeiro ponto para você poder lapidar isso na questão das soft skills é justamente identificar quais são as soft skills para você aí sim poder trabalhar elas. Então as empresas estão de olho nisso porque elas sabem que trabalhar soft skills para quem não tem, para quem vem cru mesmo, é muito mais difícil do que trabalhar as hard skills. As hard skills no dia a dia lá do seu trabalho, como desenvolvedor, engenheiro, etc., você vai exercitar elas daquela forma. Mas as soft skills é um caminho um pouquinho mais melindroso, mais tortuoso, que depende de N fatores com que você consiga desenvolver. Por isso que é muito importante a gente já se atentar a isso, a gente já se atentar como que a gente pode se aprimorar nesse sentido, já identificar quais são, né, quais os nossos pontos fracos em relação a isso, que a gente pode trabalhar, porque quando a gente chega numa oportunidade dessa, ter esse grande diferencial de ter trabalhado essas soft skills vai fazer toda a diferença. E qual que é a sua importância? Os colaboradores com soft skills se tornam grandes aliados dos gestores e ajudam a manter o clima organizacional.
sempre adequado, evitando conflitos que possam prejudicar a companhia como um todo. Então, as empresas entendem que as pessoas que têm essas soft skills bem desenvolvidas, elas conseguem trabalhar melhor em equipe, elas conseguem ser, de fato, um melhor colaborador, né? Aprender, colaborar, estar junto ali, estar naquele momento difícil, ajudar o time como um todo, né? Às vezes isso conta muito mais do que uma habilidade técnica de um profissional que não sabe compartilhar, de um profissional que não sabe trabalhar em equipe, e as empresas estão de olho nisso, elas entendem a importância que tem essas soft skills. Podemos considerar que quem desenvolve essas habilidades tem maior possibilidade de pleitear novos cargos. Então, quando a gente pensa em uma evolução, um plano de carreira, que você está naquela empresa e pensando num plano de carreira, em alavancar ali, em evoluir, essas soft skills elas se tornam fundamental mesmo quando você pensa em subir ali para os cargos aonde você, principalmente, quanto mais você está ali, mesmo que seja especialista ou que vá para a área de gestão, você tem que ter essas soft skills muito bem desenvolvida. Um especialista vai ter que saber se comunicar, vai ter que saber ser resiliente, vai ter que saber trabalhar em equipe, um gestor ainda mais. Então, quando você pensa nesse sentido de evolução, trabalhar essas soft skills vai ser um diferencial muito grande para que você consiga atingir seus objetivos, né? Então, essa é a importância de se trabalhar essas soft skills. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais soft skills, porque assim como eu disse, como é um conceito um pouco meio tortuoso e não tão palpável assim, né? Quando a gente vai definir habilidades leves, habilidades interpessoais, o primeiro passo para você conseguir se desenvolver em termos das soft skills é identificar quais são e quais os seus pontos fracos e como que você pode trabalhar melhor isso. Vou falar de algumas delas, né? Opa! A primeira delas é comunicação. Então, profissionais colaborativos percebem e entendem a oportunidade de ajudar os colegas e construir uma linha de trabalho ainda mais fluida e eficaz como um todo. Quando a gente fala em comunicação, não é apenas se comunicar, falar e ouvir, mas é passar aquela informação sem ruídos, né? Muitas vezes você está num projeto onde como é que fala? Passar a informação da forma certa é essencial. De repente você está se comunicando, passa uma informação da forma errada e aquilo se torna uma bola de neve. Por isso, comunicação é muito importante. E uma comunicação efetiva. Quando você consegue, de fato, se comunicar, passar suas ideias e não só isso. Comunicar não é só falar, é também saber ouvir e absorver isso para construir essa linha de trabalho colaborativa. Então, a comunicação ela é fundamental. Eu diria que é uma das mais importantes aqui que eu vou falar. Proatividade também é uma soft skill muito importante. Os proativos, eles não se acomodam e vão em busca de novas soluções de desafios. Com isso, eles conseguem aumentar sua produtividade e de maneira mais efetiva. Uma pessoa proativa, ela vai atrás do que ela tem que fazer, ela não fica esperando as coisas acontecerem, né? Ela tem o poder da iniciativa, de buscar ali soluções. Isso é muito importante para uma empresa, ter alguém que consegue se autogerir, ir atrás, que não fica esperando ali. Então, cada vez mais, ainda mais esse modelo mais moderno de squads, que são independentes, cada vez mais as empresas estão buscando colaboradores proativos, que eles vão se resolver, eles vão se gerenciar ali dentro, eles vão conseguir dar conta do recado ali sozinhos, sem precisar o tempo inteiro serem amparados nesse sentido. Então, proatividade é muito importante. Resiliência. Nas organizações, a resiliência se trata de uma forma de decisão quando alguém se depara com um contexto de tensão no ambiente e a vontade de vencer. Então, a resiliência ela vai acontecer quando você passa por momentos difíceis e você tem que resistir em relação a isso. E você cria uma certa resiliência, né? Onde você vai persistir e enfrentar essas adversidades, que é um fator, assim, realmente muito importante. Então, eu diria que a resiliência é uma das habilidades mais difíceis de se conseguir, porque ela depende efetivamente da sua vivência. Então, não adianta, se você é novo nesse ramo no seu nicho, no seu mercado e tal, é muito difícil com que você consiga resiliência de fato. Só com a vivência, só topando desafios aí ao longo da sua carreira que você vai adquirindo isso. Mas a melhor dica que eu posso dar é justamente isso: topar desafios. Topar desafios vai fazer com que você
ganhe resiliência, porque você passe por situações aí que vão te trazer essa resiliência, que vão te trazer esse pensamento, né, de ter essa força estratégica para lidar, enfrentar essas adversidades. Pensamento criativo. É muito interessante pensar, né, que um programador, um engenheiro de software é uma pessoa criativa também. Afinal, a gente, resolve problemas, e para resolver problemas a gente tem que ter esse pensamento criativo. Então, pessoas que conseguem enxergar caminhos diversos costumam se envolver menos em conflito. Quando você consegue identificar soluções ali, melhores soluções que evitam conflito, com você consegue colaborar nesse sentido, né. Isso é muito valioso quando a gente pensa em trabalho em equipe, por isso pensamento criativo é muito importante. Gestão de tempo também é uma soft skill muito interessante. Profissionais onde tem uma boa gestão de tempo, eles entendem quanto tempo cada tarefa precisa. Então, eles sabem gerenciar o seu tempo e dificilmente vai ali faltar com um compromisso assumido. Isso é fundamental quando a gente está falando em trabalho em equipe. Então, quando você não tem a noção do seu fluxo de trabalho, quando você não consegue gerenciar o seu tempo, o impacto disso no trabalho de uma equipe pode ser muito grande. Por isso, a gestão de tempo, a organização nesse sentido, é muito importante. Ainda mais como freelancer. Nós, como freelancers que somos autônomos, a gente tem que ter uma boa gestão de tempo, porque o freelancer depende muito da sua produtividade. Quando a gente fala em produtividade, a gente tem que otimizar bastante o nosso tempo. Então, gestão de tempo é algo assim fundamental para você que quer ser produtivo, e as empresas estão buscando pessoas produtivas. Isso é muito importante. Não perder tempo com tarefas que não são relevantes, focar no que realmente é relevante, entender o seu fluxo de trabalho. E por último, vou falar sobre ética, que é uma soft skills um pouco difícil ali de ser trabalhada, mas ela contempla características interpessoais que envolvem respeito à diversidade e crescimento em conjunto, em equipe. Ter um pensamento ético, ser um profissional que se posiciona de forma ética, né, é muito importante. Eu acho que todas as empresas ali têm sua missão, sua visão, e tudo nesse sentido tem um pensamento ético nesse sentido de como a empresa pensa, de como os colaboradores devem se comportar. Então é muito importante quando você tem essa ética, quando você tem essa ética profissional ali, de trabalhar, por mais que a gente pense num meio onde tem, às vezes, muita concorrência, pessoas que falam, né, que agem de forma não ética, digamos assim. É muito importante que a gente mantenha essa estrutura, que a gente mantenha esse pensamento, esse posicionamento ético no mercado, vai fazer total diferença e eu diria que é uma soft skill que não é negociável para nenhuma empresa, né? Eles querem um profissional ético, é muito importante. E não só pensando na empresa, você como uma pessoa que quer evoluir, ser ético é muito importante para o seu posicionamento profissional no mercado. É isso, pessoal. Eu queria super agradecer o tempo de ter falado aqui com vocês. Foi bem rápido, né? Mas a ideia era fazer uma overview sobre as soft skills e falar um pouquinho sobre cada uma, assim, como que a gente pode trabalhar um pouquinho elas. O primeiro passo é identificar e depois trabalhar essas soft skills, porque elas vão ser um diferencial muito grande na sua carreira. E eu convido vocês a acompanharem o meu trabalho também. Tem o meu LinkedIn, tem lá o meu Instagram e tem lá o meu canal YouTube, onde eu compartilho conteúdo semanalmente. Muito obrigada.